Boa tarde, meu nome é Márcio Nemes, sou professor titular de oftalmologia e coordenador da disciplina de atenção secundária em oftalmologia. Nós vamos abordar nessa aula doenças do segmento posterior, as doenças mais prevalentes no segmento posterior. Para nós examinarmos a retina e o fundo do olho, normalmente nós precisamos do auxílio de alguns aparelhos. A olho nu nós não conseguimos ver o fundo do olho. Esses aparelhos incluem o oftalmoscópio monocular direto, como aqui mostrado, que hoje raramente é utilizado, e outros aparelhos que nós utilizamos no próprio consultório. Esse é o aparelho com o uso de um microscópio e com o uso de uma lente especial nós conseguimos examinar o fundo do olho do paciente. Uma outra maneira de examinar as doenças do fundo do olho, de visualizar o fundo do olho, é por meio do oftalmoscópio binocular indireto, este muito usado, mas geralmente pelos especialistas. Ela permite uma visão panorâmica do fundo do olho, porém com menor aumento. Mas hoje, a maioria dos casos, nós fazemos uma fotografia do fundo do olho, nesses equipamentos chamados retinógrafos, ou nesse outro tipo de equipamento, que é um retinógrafo mais moderno, de grande angular, que permite a visualização de até 200 graus do fundo do olho. Enquanto aquele oftalmoscópio monocular direto permitia ver apenas um pequeno campo localizado aqui no polo posterior, e mentalmente o médico tem que compor isso no seu cérebro, essas fotografias te dão em uma única fotografia, a fotografia do fundo do olho, uma visualização de todo o fundo do olho. Muitas doenças dos olhos no fundo do olho afetam os vasos sanguíneos e, por essa razão, frequentemente nós usamos corantes para colocar em evidência e analisar melhor a situação desses vasos sanguíneos. Para tanto, nós temos dois corantes, a fluoresceína e a endocianina verde. A maioria dos casos nós fazemos o exame de angiofluoresceinografia, que é injetado no antebraço do paciente, cai na circulação e aí esse aparelho faz a fotografia para evidenciar onde é que o contraste preenche corretamente esses vasos, como nós vamos ver ao longo desta aula. Um outro método muito utilizado para avaliação das doenças do segmento posterior, e nós vamos ver isso aqui ao longo dessa aula, por isso a razão dessa introdução, é esse aparelho que faz uma tomografia de coerência óptica, em que ele faz um corte sagital da retina. Então, para os senhores terem uma ideia, dessa linha para cima corresponde à retina. A retina tem aproximadamente 300 micra, portanto 0,3 milímetros, e para analisá-la melhor nós podemos fazer um corte óptico, que não tem radiação, não tem nada, e quase que corresponde a um corte histológico. Então, esses são os exames que nós rotineiramente fazemos para avaliar o fundo de olho. A retinografia colorida, a angiofluoresceinografia, ou retinografia com angiografia fluoresceínica, e a tomografia de coerência óptica. Muito bem, feita essa introdução, nós vamos abordar aqui algumas das principais causas de doenças que afetam o fundo do olho. Entre elas, a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade, obstruções vasculares e, de passagem, mostrar alguns tumores. Nós falamos anteriormente que as 4 principais causas de cegueira são retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, catarata e glaucoma. Nesta aula hoje nós vamos falar, portanto, de 2 das principais causas de cegueira: retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade. A retinopatia diabética é uma doença multifatorial que afeta nervos periféricos, sistema cardiovascular, rins e olhos, onde causam as alterações próprias do diabetes. Então, nós chamamos de retinopatia diabética o conjunto de alterações no fundo do olho causados pelo diabetes. Para nós situarmos o problema, a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira de adultos na sua fase produtiva, entre 25 e 70 anos de idade. 40% dos diabéticos têm algum grau de retinopatia e 80% têm retinopatia após 25 anos de duração da doença. E 2% dos diabéticos têm uma baixa de visão tão acentuada que são considerados como legalmente cegos.
A retinopatia diabética, assim como o próprio diabetes, é também uma doença multifatorial. E entre os fatores importantes para o seu aparecimento, destaca-se o tempo de doença. Assim é que depois de 25 anos de duração do diabetes, a grande maioria dos pacientes, 90 a 95% dos pacientes, tem alguma manifestação da doença no fundo do olho e até 50% dos pacientes podem ter as formas mais avançadas da retinopatia, qual seja a retinopatia diabética proliferativa. Como nós falamos, a retinopatia diabética é uma doença complexa e multifatorial, mas tem um elemento central na sua fisiopatologia, que é o VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Na verdade, a retinopatia diabética é uma microangiopatia em que ocorrem oclusões vasculares nos capilares retinianos, e isso leva ao aumento dessa substância, que é o VEGF, que teria a finalidade de informar aos vasos vizinhos que aquela área não está recebendo oxigênio, não está recebendo sangue, e, portanto, ela necessitaria de receber por meio de um neovaso que seria criado para levar esse vaso naquela área sem perfusão. Ora, essa substância, que é formada na melhor das intenções, ela tem dois efeitos adversos principais. Primeiro, ela leva a um extravasamento líquido nos vasos, ao extravasamento lipídico e fluido nos vasos sanguíneos da retina, e também leva à proliferação fibrovascular, e esse neovaso, que é formado na melhor das intenções, ele é formado, digamos, às pressas, por isso ele é mal formado, e antes dele conseguir chegar no seu local de destino, ele se rompe, dando hemorragia na câmara vítrea ou sobre a retina, e essas hemorragias repetidas levam a descolamento de retina e perda de visão total. Indivíduos com diabetes, infelizmente, podem ficar com ausência de percepção luminosa, portanto, com uma cegueira absoluta. Um conceito importante que todos nós, médicos, temos que saber e temos obrigação de divulgar também com os colegas e também com os nossos pacientes, é que no momento em que se faz o diagnóstico de retinopatia diabética, 35%, 37% dos indivíduos já têm manifestação de doença no fundo do olho. Então, para aquele diabético não insulino dependente, do adulto, que você está lá no ambulatório, no seu consultório, examinou o paciente, suspeitou que ele tem diabetes, pede um exame e confirma que ele de fato tem diabetes, neste momento, 35% dos indivíduos já têm manifestações da doença no fundo do olho. Portanto, aqui já responde uma pergunta frequente, que é: qual o momento de pedir um exame de fundo de olho do paciente diabético? No momento em que se faz o diagnóstico de diabetes, porque, como falamos, neste momento, 35% ou 37% já tem manifestação da doença no fundo do olho, geralmente manifestações mais brandas. Um outro conceito importante é que a perda de visão pode ser um sintoma tardio, e isso levaria a um diagnóstico tardio. Então, se o paciente diabético te informa: doutor, eu enxergo bem, então não precisa fazer o exame de fundo de olho, não é? Não, está errado. Ele pode enxergar bem, ter boa visão e ter a retinopatia diabética, inclusive nas suas fases avançadas, como neste caso aqui demonstrado. Um outro conceito importante é que pacientes com nefropatia, hipertensão arterial, pacientes diabéticos com nefropatia, hipertensão arterial e aumento de lipidicéridos têm maior risco de apresentar retinopatia diabética. E, inversamente, pacientes que têm retinopatia diabética têm risco aumentado de apresentar nefropatia diabética, infarto do miocárdio, amputação de membros ou acidente vascular cerebral. Classicamente, a retinopatia diabética é classificada em duas formas. Uma forma não proliferativa, mais prevalente, 90% dos casos, e uma forma proliferativa. A forma não proliferativa, que é mais prevalente, geralmente causa baixa de visão
pela exudação de lípides e fluido no fundo do olho que levam ao inchaço da retina e, consequentemente, a uma baixa de visão. Enquanto que a forma proliferativa usualmente causa uma baixa de visão acentuada, devido à proliferação de neovasos que, como falamos, são frágeis, se rompem e geralmente causam hemorragia ou descolamento de retina e leva à perda de visão, inclusive perda total da visão. Como nós falamos, aqui começa então com a neovascularização e esses vasos se rompem, caminha-se para um estágio subsequente, que é essa hemorragia, ocupando toda a câmara vítrea, que impede não apenas a visualização do fundo do olho pelo médico, como naturalmente a visão, impede a visão do paciente do mundo exterior. Muito bem. Como nós falamos então, esses são as principais características de um paciente com retinopatia diabética. Edema, exudação lipídica e proteica, edema de retina, microhemorragias esparsas nos 4 quadrantes, mas pode ser uma coisa mais sutil, microaneurismas e, numa fase mais avançada, oclusões vasculares com áreas extensas de não perfusão capilar, como estão mostrados nessas fotografias com angiografia fluoresceínica, que, como nós falamos, é um método que mostra melhor a circulação retiniana do que apenas o exame da fotografia colorida. Então, agora aqui, uma fotografia em grande angular de pacientes com retinopatia diabética, inclusive pacientes com visão excelente, visão de 20/20, com tomografia mostrando um discreto edema na retina. Porém, quando nós olhamos com mais detalhes, nós vamos ver que esses pacientes têm uma retinopatia diabética, muitos microaneurismas, muitas microhemorragias, mas ainda não dá para falar muita coisa. Porém, quando nós fazemos uma angiografia fluoresceínica, nós vamos ver extensas áreas de não perfusão capilar e neovascularização que correspondem a essas áreas hiperfluorescentes, em que há um extravasamento da fluoresceína. Então, esses são pacientes portadores, portanto, de retinopatia diabética proliferativa, muito embora tenham uma acuidade visual normal. Esse é um outro exemplo de um paciente também, a hora que nós olhamos em maiores detalhes, manchas algodonosas, exudatos. A mancha algodonosa, que alguns autores chamam de exudato algodonoso, na verdade não é um exudato, é uma pequena área de infarto de fibras nervosas. Mas vemos aqui também exudatos duros, aqui sim, são exudatos com extravasamento de material lipídico ou proteico. Quando nós fazemos a angiografia fluoresceínica, nós vamos ver com muito mais detalhe áreas sem circulação, sem perfusão e neovascularização já iniciando nesse setor aqui nasal superior, nesse caso. Aqui novamente um outro caso, uma retinopatia diabética, com a retinografia mostrando os exudatos duros na mácula, microhemorragias, exudatos proteicos, e a hora que nós fazemos a angiografia fluoresceínica, extensas áreas de não perfusão e neovascularização, portanto, caracterizando a forma proliferativa da retinopatia diabética, embora ainda com uma visão boa, principalmente porque o edema não atinge o centro da retina, o centro da fóvea. Muito bem, dito isso, é importante saber que a retinopatia diabética, o tratamento sustenta-se em 4 pilares: bom controle clínico, fármacos, laser e vitrectomia. Bom controle clínico é essencial para o tratamento de todas as fases da retinopatia diabética, até mesmo para a sua prevenção, como nós vamos ver logo a seguir. Então, bom controle clínico envolve bom controle da glicemia, de triglicérides, da pressão arterial, albumina sérica e pronto tratamento de anemia que eventualmente esses pacientes venham a apresentar. Estudos muito bem conduzidos mostram que um controle clínico intensivo da glicose reduz o risco de aparecimento da retinopatia em 75%. Portanto, se nós pegarmos um paciente diabético que ainda não tem retinopatia, apenas com controle clínico, nós prevenimos o risco de reduzimos o risco de aparecimento da retinopatia em até 75%.
Para os pacientes diabéticos que já têm a retinopatia, o controle clínico rigoroso da glicose reduz a progressão da retinopatia em 50%, cerca de 50%. Reduz o risco de evolução para as formas avançadas em 50% e reduz a necessidade de laser em torno de 50% também, 55%. É importante saber também que, infelizmente, um controle clínico no presente, hoje, ele só vai ter a repercussão no futuro, dentro de 2 a 3 anos. Portanto, não basta controlar clinicamente para que a retinopatia comece a ser melhor controlada. E o paciente pode nos cobrar isso. Falar, doutor, mas agora o senhor falou para controlar a glicose, eu estou controlando bem, entretanto, minha doença continua. Então, nós temos que esclarecer que os frutos desse bom controle clínico serão colhidos daqui 2 a 3 anos. E, na verdade, a situação que nós estamos vendo hoje repercute, reflete o controle clínico que se tinha 2 ou 3 anos atrás. Então, o controle clínico da glicose é fundamental. Também fundamental é o controle rigoroso de colesterol total e de LDL, porque colesterol total alto e LDL alto aumenta o risco de exudação na mácula e aumenta o risco de baixa de visão em 2 vezes. Hipertensão, pacientes diabéticos com hipertensão arterial devem também ser bem controlados, porque a redução, quando se controla a pressão arterial no paciente diabético, só com isso reduz-se o risco de evolução da doença também, de ter uma perda moderada de visão em cerca de 50% dos casos. Então, controle clínico envolvendo o controle de glicose, colesterol, pressão arterial, anemia, isso é fundamental no tratamento da retinopatia diabética, assim como para o próprio diabetes. O segundo pilar desse tratamento é a fotocoagulação a laser. Como os senhores sabem, laser é o acrônimo de Light Amplification by Stimulated Energy Radiation, que em última análise transforma a energia luminosa em energia térmica, permitindo fazer uma coagulação focal num ponto, vamos dizer, de 200 micras, 100 micras no fundo do olho, cauterizando as alterações que os pacientes diabéticos apresentam. Laser para o tratamento da retinopatia diabética pode ser considerado um dos maiores avanços da medicina do século XX. Preveniu e previne ainda a cegueira em mais de 90% dos casos. Antes do laser, a retinopatia diabética era uma verdadeira tragédia, levando à cegueira a grande maioria dos pacientes. O laser mudou completamente esse cenário e, sem dúvida alguma, foi um dos grandes avanços da medicina do século XX. Como é que é feito esse laser? Nós fazemos de maneira focal, naquelas áreas que estavam sobre os aneurismas e as áreas que estavam extravasando o fluido, e com isso há uma cauterização e uma melhora do edema macular. E nos casos de retinopatia proliferativa, o laser é usado também não apenas para cauterizar os neovasos, que, como nós falamos, são frágeis e sangram, então eles têm que ser tratados antes que isso ocorra, como também para tratar as áreas isquêmicas, onde é produzido o VEGF, que é o fator que favorece a formação do neovaso. Então, quando nós tratamos a área de não perfusão, que estava chamando o neovaso, e transformamos aquela área numa cicatriz anóxica, que não tem demanda metabólica, ela para de produzir VEGF e o neovaso experimenta uma regressão. Então, casos como esse, o laser é aplicado aqui extensamente em todo o polo posterior para possibilitar a regressão do neovaso. E aqui um exemplo de neovascularização tratada com laser que propiciou a regressão desses neovasos. Ocorre que o laser é um tratamento relativamente empírico e necessariamente destrutivo, portanto ele precisa ser usado com parcimônia, porque ele pode ter efeitos colaterais, portanto tem que ser usado com muita sabedoria. Muito bem, o terceiro pilar do tratamento da retinopatia diabética é o uso de medicamentos, e entre eles corticosteroides e anti-VEGF. Então, corticosteroides, nós temos 3 tipos que são utilizados no olho: dexametasona, fluocinolona e triancinolona. Ocorre que esses medicamentos têm uma vida média muito curta dentro do olho. Por isso, nós usamos, existe no mercado,
um medicamento de liberação prolongada, que é uma dexametasona de liberação prolongada, chamado Ozurdex, que é como se fosse um pequeno bastão, um pequeno fragmento de grafite que é introduzido dentro do olho e ele vai se dissolvendo ao longo do tempo, durando aí o seu efeito em torno de 4 meses. Então, aqui para mostrar como é que é feita essa injeção, é uma agulhinha muito fininha, coloca-se aqui a 4 milímetros do limbo, quer dizer, da separação entre a esclera e a córnea. Nesse ponto é o ponto ideal para fazer a injeção, não se pode fazer injeção fora desse local. E aí, então, esse medicamento fica dentro do olho, como nós falamos, e ele vai sendo dissolvido progressivamente ao longo do tempo. Muito bem. Como nós falamos no início dessa apresentação, o VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, tem um papel central na fisiopatologia da retinopatia diabética, sendo, portanto, um alvo terapêutico preferencial. Então, hoje é o padrão ouro no tratamento da retinopatia diabética, é o uso do anti-VEGF, que é usado, como aqui demonstrado, com injeções também a 4 milímetros do limbo da transição do branco do olho para a córnea, da esclera para a córnea, e é colocado dentro da cavidade vítrea. Então, esse é um paciente, por exemplo, aqui com uma retinopatia diabética grave. Aqui os exames deste paciente de retinografia, fluorescein-grafia e tomografia de coerência óptica, e após o tratamento, mostrando como o edema responde bem ao anti-VEGF, com uma melhora significativa da visão. Entretanto, pacientes mais graves, com hemorragia vítrea ou descolamento de retina, já não podem ser tratados apenas com laser ou anti-VEGF, ou, aliás, estão contraindicados. Esses casos devem ser tratados pelo que constitui o quarto pilar do tratamento, que é a cirurgia vitro-retiniana ou vitrectomia. Nessa cirurgia, o cirurgião coloca aqui uma infusão com solução salina balanceada, que vai manter a pressão e o volume do olho durante todo o tempo. Com uma outra incisão, nós introduzimos uma fibra óptica e na outra mão nós introduzimos um aparelho chamado vitreófago, que vai fazer aspiração do gel vítreo e corte numa velocidade de até 20 mil cortes por minuto. Porque o gel vítreo você não consegue aspirar, ele é um gel. Então você tem que cortá-lo e aspirar, como aqui mostrado nessa cirurgia. Então observem aqui, essa é a sonda de vitrectomia. Nessa extremidade ela aspira e corta com uma guilhotina. Essa guilhotina faz esse movimento para frente e para trás e nós vamos removendo toda a hemorragia desse paciente diabético. Então, remove-se a hemorragia, depois disso, remove-se as trações vitro-retinianas e, a seguir, fazemos aqui uma aplicação extensa de laser com uma outra sonda que libera raios laser diretamente no fundo do olho. Todas essas marquinhas brancas correspondem a marcas de laser. E, no final, colocamos o anti-VEGF. E essas cirurgias frequentemente são feitas por via, as vias de acesso são de pequeno diâmetro, 0,5 milímetro. Consequentemente, elas geralmente não precisam de pontos, não precisam de suturas. Esse é um caso um pouco mais grave, com uma retinopatia já descolando a retina, quer dizer, observem aqui a neovascularização muito grande, o descolamento da retina, e uma cirurgia aqui já mais complexa. Nós associamos aqui uma cirurgia de catarata, que o paciente tinha também, e depois vamos removendo as trações vitro-retinianas em todo o polo posterior, removendo aquela proliferação fibrovascular com as sondas de vitrectomia, retirando aquela tração e libertando aquela retina novamente, e com isso a retina vai ganhando novamente vitalidade e no final nós fazemos uma extensa aplicação de raios laser para tratar aquelas áreas que certamente estão isquêmicas nesses olhos. E esse é o resultado antes da cirurgia, com visão de 20/400 e uma excelente resposta ao tratamento, com visão de 20/40 no pós-operatório, um aspecto totalmente diferente. Geralmente, a vitrectomia ela é reservada, portanto, só para casos muito graves, mas ela reverte, nós conseguimos reverter
a perda de visão na grande maioria dos pacientes. Então, esses eram os conceitos principais sobre retinopatia diabética que todo médico, independentemente da especialidade, tem obrigação de saber o espectro dessa doença. Hoje ela é uma doença prevenível, com bom controle clínico, é uma doença tratável, com fotocoagulação a laser, fármacos e vitrectomia, mas o controle clínico é fundamental. E para os casos muito avançados, podemos fazer a cirurgia de vitrectomia. E isso recupera a maioria da visão, recupera parcialmente a maioria da visão destes pacientes, que antes estavam condenados à cegueira. Muito bem, a segunda tópico dessa aula, também uma das principais causas de cegueira, na verdade, é a degeneração macular relacionada à idade, que vocês vão ouvir falar muito. Ela é a principal causa de cegueira legal do mundo ocidental. Tem uma prevalência alta, 6% entre 65 e 74 anos. Acima de 75 anos, 20% da população tem manifestações da degeneração macular relacionada à idade, geralmente uma manifestação branda. Essa doença também é uma doença de degeneração macular relacionada à idade, é uma doença multifatorial. E entre eles se destaca o papel da genética. Pacientes que têm degeneração macular, ela afeta indivíduos acima de 50 anos de idade, tipicamente, e pacientes que têm degeneração macular têm maior risco de que os seus filhos venham ou irmãos venham a apresentar degeneração macular. Obviamente não é uma herança mendeliana simples, é apenas um fator de risco. Mas os outros fatores de risco são senilidade, inflamação, isquemia, dano oxidativo, tabagismo e fatores de risco com outras doenças cardiovasculares. Inicialmente, o paciente com degeneração macular, ele não chega falando para você, doutor, estou com baixa de visão. Ele relata uma distorção das linhas retas. Então, quando ele olha um meio-fio, por exemplo, ou o perfil de um portal ou de um edifício, ele vê aquelas linhas tortuosas num sintoma chamado metamorfopsia. Se um paciente relata que está vendo linhas retas como se elas fossem tortas, acende uma luz amarela que esse paciente pode ter um problema no fundo do olho, pode ter uma degeneração macular. Numa fase mais avançada, ele tem um escotoma central, uma mancha de visão, uma perda de visão no centro da visão. Ele consegue ver em volta, mas não consegue ver no centro. Ocorre que a visão central é justamente onde se tem maior resolução, onde se consegue fazer quando você vai ler, por exemplo, nós temos que usar a visão central. Então, esses indivíduos não ficam completamente cegos, como podem ficar os diabéticos, mas ficam com uma baixa de visão, uma perda de visão e cegueira legal, cegueira que os impede de exercer atividades de trabalho usuais. Essa degeneração macular, apenas para situar, ela começa como umas formações no fundo do olho chamado drusas, que podem evoluir tanto para duas formas de degeneração, uma forma seca e uma forma úmida ou exudativa. A forma seca caracteriza-se por uma atrofia progressiva dos fotorreceptores e das células adjacentes, levando a uma degeneração bem no centro da visão, por isso esses indivíduos têm uma perda de visão central. A forma úmida ou exudativa caracteriza pelo crescimento de vasos anormais embaixo da retina. Esses vasos anormais levam a um inchaço da retina, como aqui demonstrado, um edema da retina e baixa de visão. Então, os vasos provenientes aqui da coroide atravessam uma camada chamada membrana de Bruch, pode atravessar o epitélio pigmentar da retina, e esses vasos anormais começam a vazar líquido, e isso causa uma baixa de visão acentuada. O tratamento para a degeneração macular relacionada à idade envolve o uso de vitaminas. Essa composição especificamente, ela foi testada durante 5 anos e observou-se que pacientes com degeneração que tomam esse complexo vitamínico nessas concentrações reduz o risco de evolução da doença em cerca de 20%, 25%. E o segundo tratamento é o uso também de antiangiogênicos, também anti-VEGF,
que também vai atuar sobre os neovasos, que neste caso estão embaixo da retina e não em cima da retina, não na retina como na retinopatia diabética. Esses são os medicamentos, apenas de curiosidade, disponíveis no mercado, Lucentis, Avastin e Eylea. Eles têm um efeito comparável e aqui uma membrana neovascular que está embaixo dessa área aqui do epitélio que está descolado, mas observem nesse exame de angiotomografia, que é um exame sem contraste, impressionante, é possível identificar a membrana neovascular e após o tratamento com a aflibercept, ou Eylea, a regressão, esses vasos então diminuem de tamanho, acaba a circulação desses neovasos e então esse indivíduo apresenta uma melhora de visão. Esses anti-VEGF, eles foram descobertos exatamente para tratamento de tumores malignos com a finalidade de retirar a circulação do tumor maligno e desta forma matar o tumor por falta de circulação. Baseado nisso, nós usamos esse conceito e começamos a usar esses medicamentos onde quer que houvesse neovascularização indesejável dentro do olho. E, de fato, esses medicamentos atuam de uma forma muito contundente. Ah, mas basta fazer uma injeção? Não. Frequentemente é necessário fazer reinjeções mensais desses pacientes, depois bimestrais, depois a cada 3 meses, até espaçar completamente. Mas é importante que saibam disso, porque vocês vão ouvir falar aqui, ou um parente, ou a tia, a mãe de um amigo está fazendo um tratamento de oftalmologia com umas injeções dentro do olho. Sabe? Que negócio é esse? É exatamente o uso dos anti-VEGF. Provavelmente ela tem uma vasculopatia, ou ela tem degeneração macular, ou tem retinopatia diabética, ou teve uma trombose de uma veia no fundo do olho. O fato é que com esses tratamentos nós conseguimos hoje melhorar parcialmente a visão em cerca de 40% dos casos e estabilizar a visão em 90% dos casos. Cumpre ressaltar que antes desse tratamento a perda de visão era inexorável. Rapidamente aqui, para falar de outras doenças do fundo do olho, isso aqui, oclusões venosas, aqui uma oclusão de veia central da retina, que é um entupimento da veia central da retina, e o quadro é caracterizado por um excesso de hemorragias em 4 quadrantes. Aqui, hemorragias nos 4 quadrantes, quando a hemorragia, a obstrução é da veia central, e ela tem uma prevalência bem menos comum que degeneração e retinopatia diabética, porém é importante que os senhores saibam, e ela está relacionada principalmente com fatores de risco cardiovasculares, principalmente hipertensão e diabetes, são os pacientes que têm maior risco de desenvolver uma trombose de veia central ou de ramo. Aqui uma trombose de ramo, tratada também com raios laser para cauterizar os vasos, e novamente, aqui também pode ser tratado com o anti-VEGF, no caso, a aflibercept, ou a Eylea, Lucentis ou a Avastin. E finalmente, apenas para dar ciências para vocês, esse é um tumor pigmentado, um melanoma de coroide, é o principal tumor intraocular. Principal tumor intraocular, melanoma de coroide, que visto nas fases iniciais tem tratamento, inclusive com preservação do olho. O tratamento é feito com radioterapia principalmente. E aqui o tumor mais frequente na criança, que é o retinoblastoma, que tem esse reflexo branco na pupila, esse reflexo branco nós chamamos de leucocoria, e que ocorre aí em 1 para 14 mil nascimentos. 30% desses casos podem ser bilaterais, portanto o outro olho tem que ser examinado. É importante saber disso, essa é uma das razões do teste do olhinho, logo que a criança nasce, para ver se existe esse reflexo. Se virem um reflexo como esse, esses pacientes precisam ser examinados pelo especialista. Era o que tínhamos a dizer basicamente, ficamos à disposição depois para um contato e por contato por e-mail e também nas aulas práticas para entrar em contato conosco quando precisarem. Muito obrigado pela atenção.